noite a todos. Hoje eu gostaria de ler o livro de Gênesis, o capítulo 21, a partir do versículo 14. Diz assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Quando eu leio essa história, eu sempre penso que houve uma injustiça com Agar, uma mulher sozinha com um menino sendo mandada embora para um deserto, e eu imagino que destino cruel que teve essa mulher. Mas o destino de Agar, ele foi inevitável devido à conduta dela com Ismael. Ela e Isaac tiveram uma conduta inadequada com Ismael. E uma conduta mal calculada, ela pode causar perda de bênçãos e sofrimentos desnecessários. Se ela tivesse desempenhado o seu papel de subordinada, talvez ela tivesse ficado na casa de Abraão até Ismael ficar adulto. Mas Agar saiu sem rumo pelo deserto. Uma escrava, uma mãe, sozinha com um filho. Ela peregrinou num sol escaldante durante o dia e um frio insuportável à noite, até que ela se viu sem forças, sem água. Se afastou, viu seu filho chorando, se afastou para não ver ele morrer. Mas Deus falou com Agar: Não tenha medo. Deus sabia onde Agar estava. Ele conhecia seu sofrimento. Em uma outra ocasião, quando Agar fugia de Sara, ela teve um encontro com Deus. E ela até deu um nome a Deus. Ela colocou o Deus que me vê. Isso está lá em Gênesis 16, no verso 13. O Deus que me vê. E esse mesmo Deus estava ali vendo Agar. O Senhor estava vendo Agar ali no deserto. O Senhor lhe abriu os olhos, porque os seus olhos estavam cegos pelo desespero. Mas Deus não tinha perdido Agar de vista. O Deus que vê fez com que ela visse um poço de água. Porque na sua peregrinação pelo deserto, Agar não havia andado além do que a graça de Deus pudesse alcançá-la. Mas por que Agar não tinha visto a água? Por que ela não tinha enxergado o poço? Pela mesma razão que nós, muitas vezes, não enxergamos solução para os nossos problemas. Não conseguimos saber o que vai acontecer, ficamos preocupados sem entender o porquê das coisas. Nós não enxergamos, nós ficamos cegos, fixados no problema
e não vemos a solução para esse problema. Não sabemos como administrar, não suportamos carregar esse fardo. Mas Jesus está interessado na nossa história. Ele está interessado naquilo que nos aflige. Nessa história de Agar, nós podemos tirar muitas lições. Muitas coisas nós podemos aprender, mas duas delas que eu aprendo é que Deus sempre cumpre a sua promessa. Nós vemos isso no verso 20 com Ismael. Ismael ficou vivendo ali e Deus era com ele. Uma outra lição que eu posso tirar é que Deus, Ele cuida de nós, mas as nossas escolhas sempre trazem consequência. Nós vamos sofrer as consequências das nossas péssimas escolhas, mas Deus não nos abandona. Então, que a nossa oração nessa noite seja pedir a Deus que abra os nossos olhos para que vejamos o que Ele providenciou para nós, algo que nós não estamos vendo ainda. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite.